Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o papel da educação ambiental na transformação da sociedade. Bem, gente, é fácil, né, da gente perceber o quanto que a sociedade hoje tem pensado, né, nas questões ambientais e discutido, né, a importância da gente mudar os nossos hábitos frente ao que a gente tem observado no cenário mundial com relação aos impactos ambientais, com relação às mudanças climáticas e tudo mais, certo? É importante a gente também tratar a importância da educação ambiental como duas vertentes importantes. O ambiental, que é o que eu falei com vocês, e a educação, né? Que é um processo de aprendizagem, de transformação, de formação de indivíduos e sujeitos capazes, né, de promoverem mudanças, transformações e o que a gente deseja, né, que é uma sociedade sustentável, uma sociedade que respeite de fato, né, a natureza e entenda que somos parte do meio e não os detentores da razão, aqueles que comandam, né, o meio ambiente. A gente pode ver aí que ao longo da história a relação homem-natureza ela foi se transformando. Entendam homem, né, como uma palavra sem gênero, ou se preferirem substituir a palavra homem por ser humano, né? Mas entendo que essa relação ela foi se transformando no decorrer dos séculos. O homem, na sua história inicial, era um ser que tinha hábitos simples em relação à natureza. Ele vivia da caça e da coleta, então ele era conhecido como homem caçador e coletor, onde ele recolhia as sementes e fazia a caça dos animais, né, necessários para a sua alimentação e a alimentação daqueles que viviam com ele. Então ele era nômade, ele percorria de uma distância para outra sem estabelecer nenhum tipo de relação com aquele espaço. Beleza. Com o passar dos tempos, né, a relação do homem com a natureza ela foi se transformando. Então, do homem nômade, caçador-coletor, o homem foi se fixando em regiões, estabelecendo seus primeiros moldes de sociedade. Um grande exemplo de sociedade a gente tem aonde nas ocupações das margens do rio Nilo, onde a gente vai estudar um pouco sobre a história da origem da agricultura. Então o homem naquele momento passou a ser chamado de homem sedentário, ou seja, ele se fixou naqueles espaços e a partir dessa fixação ele começou a estabelecer diferentes relações com o ambiente. Começou o processo de domesticação de animais, né? Começou a produzir os seus próprios alimentos e dessa produção foi desenvolvendo técnicas, mecanismos e alternativas para melhorar essas práticas. Então, né, a gente tem que esse homem, quando ele começou a desenvolver o processo de domesticação de animais, processo de agricultura, desenvolvimento de ferramentas, domínio do fogo e uma série de outras coisas que a gente tem aí como grandes avanços na história, essa relação com a natureza ela foi se transformando também. O homem começou a descobrir que da sua produção ele podia trocar, começou a dar valor para suas produções e começou a desenvolver meios, né, para fazer acumulação de determinados produtos. Depois esses produtos começaram a ter valor e riqueza. A gente tem o dinheiro, né, que é tão valorizado pela nossa sociedade. E aí essas relações foram se transformando. O processo de consumo foi se construindo como um processo crescente, onde esse consumo foi se desenvolvendo no decorrer da história. E hoje a gente tem os modelos de consumo da sociedade completamente diferentes do que ele tinha na sociedade mais antiga. Um grande exemplo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela transformou o trabalho manual num trabalho industrial. Ou seja, o que você dependia de um artesão para fazer antes da Revolução Industrial, máquinas se tornaram responsáveis por isso. Hoje, se a gente for pensar, nós temos os robôs e uma série de mecanismos precisos que conseguem, né, produzir sem nenhum tipo de interferência humana ou o mínimo possível, né? Poucas pessoas manuseando esses equipamentos conseguem gerar imensas produções. Então, essa relação foi se construindo de uma forma completamente diferente, né? E a relação de respeito e uso dos recursos naturais ela foi se transformando também. Por quê? A partir do momento que o homem começou a utilizar esses recursos naturais para produzir produtos, e esses produtos se transformaram em valor, né, em moeda,
isso, né, foi gerando a necessidade de acumular esses materiais para gerar essas riquezas. Riqueza associada a poder, poder associada a domínio. Então, o homem foi se desenvolvendo dessa forma. A gente pode ter aí grandes exemplos de avanço da questão do consumismo, se observado o século XX e o século XXI. A tecnologia trouxe inúmeros aprimoramentos para a ciência, para a sociedade como um todo, e também, né, inúmeros produtos. Quando eu estou dando as minhas aulas, que eu vou conversar um pouco sobre o consumo, a gente fala logo do quê? Do celular, né? Eu lembro quando era criança que a gente tinha aqueles celulares que eram chamados de tijolão, eram uns trabucos grandões assim, que não tinham muita função, era só função de telefone mesmo, alô e tchau. Né? Depois surgiu o telefone com agenda eletrônica, depois o telefone que tinha joguinho, o telefone que tinha tela colorida, que tinha câmera, que tinha MP3, que tinha isso, que tinha aquilo, e essas transformações foram acontecendo num curto espaço de tempo. E as propagandas se desenvolveram em cima disso, era fantástico. Você passava a ter a necessidade de ter aquele produto para estar dentro da modernidade da sociedade. Né? Quem tinha o telefone com o jogo da cobrinha era tido como uma pessoa antiga, mais velha, sendo que aquele aparelho tinha sido lançado 2, 3 anos antes. Um grande exemplo, a gente tem os celulares que a gente usa hoje, né? O próprio aparelho que eu estou usando para gravar aqui para vocês, muito moderno, né? Com inúmeros recursos, inúmeros artifícios. E a gente sente a necessidade de ter esses produtos para estar, né, alinhado à necessidade do mundo moderno. Como professor, eu preciso ter um tablet para conseguir dar aula para os meus alunos com uma câmera que eles consigam me visualizar, né? E que eles consigam entender o que eu estou falando, visualizar bem, né? O que eu estou querendo mostrar para eles, ter um som bom, né? Isso foi muito claro agora em período de pandemia. Então, os recursos tecnológicos se fizeram necessários. Mas as transformações de celulares, então, mostraram, né, o quanto de resíduo que a gente foi gerando nesse processo como um todo. Vocês imaginem, a cada 6 meses, novos modelos de celulares sendo lançados. A gente vê as duas grandes concorrentes no mercado, Samsung e Apple, lançando os seus modelos de numerações variadas a cada 6 meses, um ano. Né? E a necessidade que os consumidores passaram a ter para ter aquele produto ali. Eu preciso desse telefone porque eu preciso da câmera dele que faz isso, que faz aquilo, né? Então as pessoas passaram a ter essa necessidade do consumo. Isso se multiplicou em outros produtos. Eu estou usando o celular aqui como exemplo para vocês, mas temos outros produtos também ligados a essa questão do consumismo. E cada produto que a gente está falando aí, a gente tem o que dentro deles? Temos água, temos minerais, né? E uma série de outros produtos que foram extraídos da natureza para produzir aquilo ali. Depois que a gente usa aquele produto que a gente não quer mais, o que a gente faz? A gente descarta. Se esse produto ele não tem nenhum tipo de aproveitamento desse material e ele é jogado na natureza de volta através de um aterro sanitário ou mesmo de um lixão, que não é a forma correta, né? O que a gente devolve à natureza? Aquilo que a gente não quer. Mas é aquilo que a natureza consegue incorporar e transformar? Não, infelizmente não. E aí a gente começa, né, a ter acúmulos e acúmulos, gerações e gerações de resíduos, e a natureza, coitada, não consegue lidar com isso. Então, vamos parar para refletir um pouco sobre essa questão do consumismo. O que a gente precisa e o que a gente não precisa. Um grande avanço que a gente tem nessa questão é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a política criada através da Lei 12.305 de 2010, que traz princípios importantes para a gente, mas algumas questões bem interessantes. Os princípios são a não geração, a redução, né, a reutilização, a reciclagem e a disposição ambientalmente correta. Final ambientalmente correta. Então, o primeiro princípio é a não geração, é pensar se realmente a gente precisa daquilo dali ou não. Se precisa, pode diminuir a quantidade de uso. Se não, aquele produto ele tem alguma forma de reutilização ou mesmo uma forma de reciclagem. Então trazemos aí uma série de pontos interessantes. Então eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo essa reflexão sobre principalmente esses princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a questão do consumismo mundial.
estabelecendo aí um paralelo com relação a essa reflexão sobre a forma como o homem foi se comportando em relação à natureza. Como que a gente pode transformar essas ações, como que a gente pode mudar todas essas questões, tá bom? Um abraço a todos, até mais e tchau, tchau!